Boa noite, irmãos. Então, como já foi dito e como vocês sabem, o tema que me foi dado foi o preparo de futuros homens para o presbiterato, ou em outras palavras, como preparar homens para o ofício de presbítero. E ao pensar sobre esse assunto, pensando também na minha experiência e também todo o material que eu li, livros e artigos sobre esse assunto, fica evidente para mim duas coisas. A primeira é que não tem uma fórmula mágica ou uma metodologia exata que seja bem eficaz na formação de líderes na igreja. Existem muitas coisas que podem ser feitas e ensinadas para formar presbíteros. A segunda coisa é que parece que a formação de homens aptos, homens qualificados, fiéis para o ofício de presbítero é um grande desafio para todas as igrejas. Eu imagino que essa deve ser também a realidade na sua igreja. O desafio de formar homens, encontrar esses homens qualificados para servir bem no ofício. Agora, eu até reconheço e eu tenho visto que há igrejas onde parece não haver esse problema ou esse desafio. Tenho visto em algumas igrejas, nas igrejas reformadas do Canadá, por exemplo, porém, pelo menos 2 ou 3 dessas igrejas, onde há vários homens qualificados e dispostos, eu também, literalmente, tenho ouvido usar a expressão fulano ficou de fora do ofício dessa vez, e foi bom, para dar oportunidade a outros, oportunidade para os mais novos, os que nunca serviram antes, também pegar experiência e ter essa oportunidade. E, sinceramente, irmãos, eu acho um pouco estranho essa perspectiva. O ofício de presbítero na Igreja de Cristo é algo tão sério e de tamanha responsabilidade que deve realmente ser dado a homens mais experientes, mais qualificados, os mais fiéis, os anciãos da igreja, como era desde o Antigo Testamento. Então não é algo onde deve haver um rodízio de vários homens dentro da igreja, incluindo os mais novos, para dar a ele oportunidade e cada um ter sua vez. Nós não temos, inclusive, qualquer exemplo e nenhuma instrução bíblica sobre cada um ter sua vez no ofício. Mas eu não quero dizer com isso, irmãos, que toda a igreja que faz esse tipo de rodízio entre os homens qualificados para o ofício estão sendo infiéis nessa prática. Não é esse o ponto. Eu realmente estou tentando alertar a ter esse cuidado de realmente ordenar os homens mais experientes, sábios, qualificados para servir nesse ofício. De fato, é possível que tenham igrejas tão abençoadas assim, onde há vários homens realmente qualificados e aptos para servir no presbiterato. Então, graças a Deus para essas igrejas. Bom, voltando então ao ponto de que não há uma fórmula mágica ou uma metodologia exata que seja bem eficaz na formação de líderes na igreja. Se alguém aqui tem algum modelo, conhece algum modelo que realmente é eficaz na formação de líderes na igreja, algum tipo de treinamento, não é? Uma sequência de aulas, eu peço que compartilhe comigo, porque realmente eu tenho muito interesse em aprender mais sobre isso. Porque, como eu falei, é um desafio nas igrejas, até onde eu sei, certamente na minha igreja é um grande desafio. Agora, antes de seguir para como preparar futuros homens, eu quero começar com uma pergunta sobre o que é realmente um presbítero, um pastor na igreja. Eu acho fundamental entender bem qual é o chamado e o dever de um presbítero para saber, então, como vamos formar tal homem, tal tipos de homem, que é exatamente isso. E ontem o pastor Lailton já leu exatamente os textos que eu tinha escolhido para esse ponto, para mostrar o que Cristo quer de um presbítero. Mas eu quero ler novamente João capítulo 21, os versículos de 15 a 23, Evangelho de João
21, 15 a 23, onde diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, entristecido por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. É um texto, uma história bem conhecida, né, a nós, inclusive lida ontem, né? E é um texto que tem muito ensinamento sobre o dever e a responsabilidade daqueles que foram designados dentro da Igreja de Cristo para cuidar da Igreja de Cristo. Por 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta a Pedro. Por 3 vezes Pedro responde com a mesma resposta. Mas a cada vez que Jesus reage à resposta de Pedro, ele fala com um pouco diferentes palavras. Ele respondeu na primeira vez: apacenta meus cordeiros. Comentaristas estudiosos às vezes dizem que não tem muita diferença nas 3 formas que Jesus respondeu, e de fato é possível que não haja qualquer diferença. Mas as palavras no original de fato são diferentes. Mas também é possível que Jesus está enfatizando e dizendo por 3 vezes uma coisa diferente para enfatizar algo muito importante. Então, apacentar os cordeiros é levar os pequeninos que me pertencem ao pasto verdejante, alimentá-los com aquilo que eles precisam. E pela segunda vez, então, ele diz: pastoreia as minhas ovelhas. Então, agora é pastorear, não apacentar, não é cordeiros, mas é ovelhas. Pastorear, então, como um pastor com seu cajado, ter todo cuidado sobre essas ovelhas, guiando eles pelo caminho certo, tangendo os lobos, tendo cuidado para ele não cair do precipício, para ele não se afastar demais da manada e se perder, correndo atrás da única perdida e trazendo de volta. Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, a resposta de Jesus, então, é: apacenta as minhas ovelhas. Então, agora ele volta com a palavra apacentar e, novamente, ovelhas. Na terceira vez que Jesus faz a pergunta a Pedro, ele realmente fica triste, porque parece que Jesus não está acreditando no que ele está respondendo, e Pedro está procurando ser sincero em sua resposta. Mas o fato é que Jesus quer lembrar também a Pedro que ele negou o nome de Cristo por 3 vezes. E assim também ele está agora dando a oportunidade a Pedro a reafirmar esse compromisso, esse amor que ele diz ter para com Cristo e para com as suas ovelhas. Então esse é o ponto. E isso aponta, irmãos, para o que significa então ser um presbítero, um pastor da Igreja de Cristo. Cuidar das ovelhas de Cristo na medida do possível, o mesmo cuidado que o próprio Cristo teria para com essas ovelhas. Apesar de Pedro ter negado Cristo por 3 vezes antes da morte de Cristo, e depois ter se arrependido profundamente por esse pecado, Jesus sabia muito bem que nesse momento, esse momento aqui dessa história, depois da sua ressurreição, ele ainda estava diante de um homem pecador, que era esse Pedro. Mas agora Pedro nunca iria esquecer desse momento em que Jesus Cristo lhe fez essa pergunta por 3 vezes consecutivas. Então isso certamente marcou a vida de Pedro, marcou a sua vida pastoral, lembrando essas perguntas, essa mesma pergunta que Cristo por 3 vezes fez a ele. Impactou. E precisamos ser lembrados de que estamos pastoreando, então, o precioso rebanho de Cristo, e cada ovelha de Cristo é exatamente preciosa aos olhos de Cristo. Individualmente, ele sacrificou a sua própria vida e suportou o peso da ira de Deus sobre ele, pensando em cada uma dessas ovelhas
que um presbítero, um pastor, está cuidando. É muito importante essa perspectiva. Então precisamos ter isso sempre em mente e precisamos então também repassar esse ensinamento, essa perspectiva aos demais homens da igreja, se nós queremos formar homens que realmente entendem o que é ser um presbítero, um pastor da igreja. Entender a seriedade do que é cuidar do precioso rebanho de Cristo. Quero também ler de Atos 20, os versículos 28 a 31. Atos 20, 28 a 31. Eu acho que também já vimos esse texto ontem. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Temos aqui também alguns pontos muito importantes. Repetindo aqui, pastorear a igreja de Deus, cuidar dela. A igreja de Cristo, pela qual aqui nesse texto deixa bem claro, ele deu o seu próprio sangue. Como é que pode o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, no poder da sua palavra, se tornar homem e morrer no lugar de uma criatura que ele formou? Essa é a perspectiva. E aqui está ficando bem claro, e devemos estar cientes disso até no dia de hoje, que penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Vamos experimentar isso também. Vemos isso em igrejas. Uma realidade até o dia de hoje. O presbítero tem que ter essa perspectiva que isso vai acontecer. Cuide da igreja. E até dentre vós mesmos levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então o presbítero deve estar pronto para cuidar também, atentar àqueles entre eles mesmos. Então, irmãos, esses pontos a gente deve ter ciência, a nossa perspectiva, e dizer isso também aos homens da igreja, ensinar a outros para que eles entendam a seriedade e o que está envolvido nesse chamado. Bom, além desses textos, nós temos também o que está descrito no regimento, pelo menos o regimento das igrejas reformadas do Brasil, no artigo 16, onde fala sobre os deveres dos presbíteros. Então, eu vou ler, mas dividir aqui um pouco em algumas partes, e não vou me deter muito nesse ponto, mas só para demonstrar quantas tarefas e responsabilidades tem para os presbíteros. Os deveres dos presbíteros são supervisionar a igreja de Cristo, junto com o ministro da palavra, para que cada membro se comporte em doutrina e vida conforme o evangelho. Cuidar da pregação da palavra, cuidar dos cultos, da administração dos sacramentos, do ensino e do evangelismo, fazer fielmente visitas na congregação, exercer a disciplina cristã para que os sacramentos não sejam profanados, zelar como mordomos da casa de Deus, para que tudo seja feito com decência e boa ordem, auxiliar os ministros da palavra com bons conselhos e supervisioná-los em doutrina e vida. Será que os jovens da igreja têm noção de tantas tarefas e responsabilidades diante do conselho, dos presbíteros, pastores? Será que os homens que almejam um ofício estão realmente entendendo a responsabilidade, a seriedade e quantas tarefas estarão diante deles se um dia forem ordenados? Então, irmãos, como ouvimos já ontem também na palestra do pastor John, e como bem sabemos também na Escritura, essa tamanha responsabilidade não pode ser dada a qualquer membro que é homem da igreja, que vem a todos os cultos. Então, talvez ele pode ser presbítero. No mínimo, tal homem precisa ter as qualificações para o ofício, conforme 1 Timóteo 3, Tito 1. E essas qualificações já devem ser vistas por um tempo nesses homens. Mas o meu foco aqui não é quais são as qualificações,
é saber o que é necessário e aí pensar sobre como então formar esses homens. Isso também significa que os atuais oficiais da igreja precisam especialmente ser um bom exemplo dessas qualificações bíblicas. Vejam novamente o que diz em 1 Pedro 5, os versículos de 1 a 3, acho que também já lemos esse ontem, mas nesse texto, Pedro diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sólida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Esse é o ponto aqui. Faça sem constrangimento, faça espontaneamente, faça com sinceridade, com desejo realmente de servir, não como dominador, não porque quer ter autoridade. E, por fim, torne-se, então, um modelo de todos os homens da igreja, de desejo de serviço, de humildade. Irmão, ser um modelo do rebanho, ser um bom exemplo, imitação do nosso Senhor Jesus Cristo, ser pastores que os membros respeitam e querem seguir, não é nada fácil. Eu sou um pecador, nós todos somos pecadores, nós somos fracos, temos nossas limitações, nós vamos errar. Mas com sincera humildade, nós podemos ensinar os membros, os homens, os jovens da igreja, que nós reconhecemos essa nossa condição de pecador, de pessoa limitada, fraca. E isso precisa, então, realmente ser vivido dentre o conselho e ensinado na igreja para dar essa perspectiva correta sobre quem são esses pastores da igreja. Não são homens perfeitos. Mas para conseguir fazer isso, e antes de ensinar aos homens sobre o que é ser um líder, sobre quais são as qualificações bíblicas, sobre estudar o regimento das igrejas, como funciona a reunião do conselho, o mais importante, eu acredito que o mais fundamental, é que nós, presbíteros, pastores, líderes da igreja, precisamos realmente amar o nosso Senhor Jesus Cristo, amar a palavra de Deus, amar a igreja de Cristo, amar realmente cada membro individualmente, até os mais difíceis de se amar. Esse é o fundamento que a gente precisa exercer. Se o nosso coração estiver então no lugar certo, se a nossa perspectiva do que é o Evangelho de Cristo está assim centrado no amor de Cristo e a sua igreja, tudo mais vai fluir naturalmente. Isso será perceptível aos membros, será perceptível aos homens da igreja. Então, onde está o seu coração? No seu trabalho, se você é oficial, como realmente está a sua vida espiritual? Como está a sua vida de oração? Como está a sua leitura e estudo da palavra, com aquele amor mesmo de aprender mais? Onde estão as prioridades na sua vida? Onde você gasta o seu tempo? Como é que você realmente está pastoreando a sua família? Como você tem sido cabeça espiritual no seu casamento? Tudo isso será visto, perceptível à igreja. Essas são, de fato, as perguntas para todos nós considerarmos e reconsiderarmos, mas também são exatamente essas perguntas que você deve fazer para os demais homens da igreja. E esse é o meu ponto. O melhor treinamento, a melhor formação de homens para ser um presbítero, um pastor, é ensiná-los realmente a amar. Amar a Deus, amar o Evangelho, amar a sua palavra, amar o Senhor Deus de todo o seu coração, alma e entendimento. Viver isso você mesmo e dizer isso, ensinar isso aos homens. Mas isso parece tão básico, né? Isso deve ser até óbvio para todo cristão, mas lembre que nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos egocêntricos. Então precisamos, primeiramente, realmente nos firmar nessa base
no fundamento do Evangelho e ser um exemplo, um modelo para outros e ensinar isso aos outros, nas suas conversas, nos seus encorajamentos, nas suas exortações aos demais homens. Eles estão vendo, eles estão ouvindo, estão observando. Isso, irmãos, chama de fidelidade. Seja um homem fiel e ensine aos demais homens a serem homens fiéis em tudo em sua vida. Quando eu primeiro fui ordenado ao ofício de presbítero, acho que foi em 2007, foi uma igreja presbiteriana lá nos Estados Unidos, e lá o pastor realmente organizou uma série de aulas, para ajudar a formar os novos líderes. Haviam outros também que iriam ser ordenados para o ofício de presbítero. E de todas as coisas que eu aprendi, material que me foi dado para ler, todos os ensinamentos que foram repassados, o que mais me marcou foi na aula de um presbítero, o presbítero mais antigo da igreja, o mais velho, o ancião da igreja. O nome dele é George Vonhoff. Ele repassou a sua experiência, ele ensinou várias coisas, mas ele disse que o resumo de tudo aquilo que ele queria ensinar e que ele nos chamou, exortou, foi: seja fiel. E ele repetiu isso várias vezes. Seja fiel a Deus, seja fiel ao seu chamado, seja fiel à igreja. Isso realmente me marcou. Mas eu confesso que naquele momento eu ainda não havia compreendido a tamanha importância desse aparente pequeno ensinamento dele. Agora, ao passar dos anos, quando passei por provações, por desânimo, quando falhei no meu chamado como presbítero, essas palavras ressoavam comigo. Seja fiel. Quando eu não tinha ânimo de enfrentar uma certa visita pastoral, seja fiel. Quando falhei no papel de líder espiritual no meu próprio casamento, seja fiel. Irmãos, enquanto estou lhes falando isso, para também lhes encorajar a ser sempre fiel ao seu chamado, ser fiel a Deus, ser fiel como pai dos seus filhos, família, fiel à sua esposa. Estou também querendo lhe dizer que é esse o ensinamento que precisamos repassar para todos os demais homens da igreja. Esse é o fundamento da formação de líderes. São homens que aprendem e amadurecem em ser fiéis. Então, pergunte e encoraje os irmãos, encorajem essas ovelhas a serem fiéis ao Senhor. Faça sempre essa pergunta a eles. Essa pergunta pode ser feita até aos pequeninos, quando você os vê no domingo. Joãozinho, você tem sido fiel ao seu Senhor? Você tem sido fiel aos seus pais? E aos homens, jovens? Você tem sido fiel essa semana, jovem? Quais têm sido as suas lutas na vida essa semana? Como é que eu posso orar por você, jovem José? Isso é um grande ensinamento para aqueles que estão se espelhando em nós, que somos presbíteros, que somos pastores. Isso ensina aos jovens e ensina aos homens da igreja o que é o cuidado pastoral de um presbítero. Isso é formação de homens. Então eu pergunto, você tem conseguido demonstrar realmente esse cuidado, esse amor pelos homens da igreja, pelos jovens da igreja, pelos pequeninos da igreja? Você realmente é um pastor que ama, que apacenta as ovelhas de Cristo a ponto de dedicar tempo sacrificial para ensiná-los a amar? É esse tipo de pastoreio, de ensino, que vai formar os novos líderes, novos presbíteros, pastores. E é esse tipo de cuidado pastoral, se importando realmente com a vida espiritual de cada membro, que vai levar o rebanho, os membros da igreja, a terem também o devido respeito pelos presbíteros, o respeito pelos pastores da igreja. Vejam o que diz em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Em Hebreus 13, 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. A igreja é encorajada a imitar a fé daqueles que foram fiéis líderes da igreja. Mas aí mais adiante, nesse capítulo 13, nós também temos no versículo 17, onde diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles,
pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. É claro que isso é uma instrução, até uma ordem aos membros da igreja de como devem se comportar e se dirigir aos líderes, mas isso está realmente também sendo ensinado em sua igreja. E mais importante ainda, eu pergunto, se os presbíteros estão sendo fiéis em tudo, fiéis, realmente amando as ovelhas e amando a igreja, para que assim, naturalmente, os irmãos queiram obedecer e ser submissos conforme essa instrução bíblica. Precisamos ser fiéis em nossos chamados, para que outros homens jovens e até crianças pensem, um dia eu quero ser um presbítero, um pastor, como o pastor Paulo, como o presbítero José, que realmente demonstra amor, e ele me pergunta sobre minha vida. Isso é formação desde a infância. Essa é uma das melhores formações e inspirações de novos presbíteros e até diáconos. Você consegue pensar, você mesmo, em alguém, algum líder da igreja que impactou a sua vida? Que foi, ou que é um grande exemplo até hoje para você? Que ele falou palavras ou lhe instruiu de tal forma, ou lhe demonstrou realmente tal amor que você pensou, eu quero seguir esse exemplo aí, desse líder, esse pastor. Então, irmãos, a formação de homens para o presbiterato começa desde os mais novos. Eles estão observando, vendo. Eles estão sob nossos cuidados pastorais para receber esse ensino, essa atenção, esse amor pastoral. E eles precisam disso. E isso, então, continua na adolescência e na juventude. Ensine e seja um exemplo do que é amar a Cristo. Ensine na prática o que é cumprir o resumo da lei, os 2 grandes mandamentos: amar a Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Viva e ensina isso. Todos estão lhe observando, todos estão vendo o seu proceder, e você pode ser um grande impacto na vida de membros e você nem sabe. Com isso, irmãos, eu penso que uma das maneiras mais impactantes de formar homens fiéis é que os líderes poderiam, até deveriam, ser mentores de outros. Isso significa dar uma atenção especial de ensino, de exemplo de vida a alguém especificamente, ser um mentor dele. E temos inclusive ensinamentos bíblicos sobre isso. Veja o que Paulo diz em 1 Timóteo 4, versículos 12 a 16, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medite essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Então nós devemos ser, como o texto diz, um padrão para os demais fiéis. E o texto diz, na palavra, no proceder, no amor, na fé, na pureza. Podemos então ser especificamente mentores de outros jovens ou de outros homens na igreja. E nosso maior exemplo disso foi o próprio Senhor Jesus Cristo, com seus 12 discípulos. Por 3 anos ele andou com seus discípulos, ensinando, sendo o maior exemplo. Somos instruídos a ser imitadores de Cristo. Claro que ali era o nosso Senhor Jesus Cristo, em perfeição, mas ele foi o primeiro, assim, no Novo Testamento, mentor. E aí, certamente, cada um daqueles discípulos também depois ensinaram a outros líderes, foram mentores de repassar os ensinamentos e ser um exemplo. Temos também o exemplo de Paulo e Timóteo. Paulo até considerava Timóteo como o seu filho espiritual, e ele tinha grande consideração e amor por Timóteo. Então eu penso sobre quão proveitoso seria
para mim se líderes espirituais que cruzaram a minha vida tivessem também sido meus mentores na fé cristã, especialmente pessoas que a gente admira e lembra, não é? Se fosse realmente mentor a repassar ensinamentos. Claro que qualquer líder, presbítero, pastor, ministro da palavra, pode procurar ser um mentor especificamente para 1 ou 2 ou 3 jovens ou homens. Isso pode ser uma iniciativa própria, mas como seria bom se o conselho da igreja, o conselho de presbíteros, tomassem o tempo para pensar nos homens, nos jovens da igreja e fosse bem deliberado em fazer uma divisão de mentores. O que faria, então, um mentor para formar um homem fiel, um homem de Deus? Eu penso nas seguintes coisas específicas. Então, orar especificamente por aquele que você está mentoreando. Procurar conhecê-lo melhor com perguntas específicas e até particulares sobre a sua vida. Peça a esse irmão para lhe contar a sua história de conversão. Conte a sua própria história de vida, sua trajetória espiritual, talvez sua conversão. Convide-o para sua casa, para uma refeição. Ele vai ver ali você lendo a palavra, orando com a sua família. Ele vai ver o seu cuidado, o seu amor para com sua família. Se ele for um homem casado e até se ele tiver filhos, convide também. Aquela família vai ver como funciona no seu lar, no lar do homem fiel que você é. Marque para se encontrar regularmente com esse irmão. Talvez no mínimo mensalmente, uma vez, talvez para tomar um cafezinho. E tenha já preparado assuntos específicos para conversar sobre a vida dele, sobre coisas da vida, sobre doutrina. Talvez você pode escolher um livro para ler, cada um tem uma cópia, e discutir os capítulos, os assuntos desse livro. E assim você ensina. Mande mensagens de WhatsApp para esse jovem, esse homem, dizendo que você está orando por ele e sua família, você está orando por suas lutas espirituais, aquelas coisas que vocês conversaram, perguntando como foi algo que ele disse que iria acontecer e você lembrou. Mande mensagem. Pergunte a ele o que ele achou dos ensinamentos nas pregações do último domingo. Assunto para discutir. Em resumo, demonstre um amor genuíno por esse irmão e procure ensinar na palavra e na prática tudo que puder para ele crescer no amor dele para com seu Salvador Jesus Cristo. Então você pode ter uma pessoa que está mentoreando, talvez 2, 4, não sei. Mas acredito que é muito eficaz essa maneira de formar homens, por exemplo. Isso então é ser um mentor e leva tempo. Pode até ser cansativo, pode até ser frustrante. Talvez você vai ver decepções na vida dessa pessoa que você não esperava. E você também pode falhar. Às vezes não cumprir a sua palavra. É um desafio, mas pode fazer uma grande diferença na vida daqueles que você mentorear. Acredito que essa prática pode ser uma das ferramentas mais eficazes no crescimento espiritual de muitos jovens e homens da igreja e na formação de futuros presbíteros, diáconos, pastores. Bom, nosso tempo aqui está terminando e eu não quero apenas falar sobre ser um mentor e sobre nós sermos fiéis. Eu quero também falar rapidamente alguns pontos sobre o que não é treinamento de homens. O que não é treinamento de homens para o ofício de presbítero? Não seria treinamento, literalmente, um homem participar de uma reunião do conselho, com voz e voto. Vamos treinar esse homem, vamos convidar ele para a mesa, e aí a gente vai ver, né, como ele age entre nós. Nunca ouvi falar disso, mas estou dizendo que não seria isso. Nem é também participar ou ser convidado para vir a uma reunião do conselho, mas aí de repente ser surpreendido lá e ter que esperar 80% do tempo fora da reunião, porque agora é momento fechado, sigiloso. Aguarde aí, quase como se faça essa penitência se você quer ser oficial. Não é justo. Então pense bem sobre quais tipos de reunião você vai convidar alguém. Também não é treinamento de homens convidar um homem para vir participar, acompanhar numa visita pastoral. Isso não cabe àqueles que não são oficiais. Também não é treinamento de homens escalar homens não ordenados para liderar um culto. Um técnico de futebol, ele não vai escalar aquele que está querendo ser um jogador profissional
no jogo do profissional. Ele primeiro vai para os treinos, ele vai ser testado, e quando ele for indicado com o nome de que ele faz parte do time, ele vai, de fato, jogar no jogo de verdade, profissional. Então, semelhantemente, você não vai treinar um homem para ser oficial, vindo para a reunião do conselho e votando e falando para ver qual é a perspectiva dele. Não. Irmão, se isso é fato, muito mais é verdade que você não vai pegar um homem que não é ordenado para conduzir o povo de Deus em culto a ele. Isso não faz sentido. Eu sei que isso já aconteceu. Especialmente se ali tem homens ordenados. E cabe a eles isso. Quando alguém é ordenado, aí sim ele terá a oportunidade de ser testado em dirigir um estudo e ver sua capacidade. Tendo essa capacidade, talvez a oratória, liderar um culto, mas é errado. Usar aquilo que é a realidade, liderar o povo de Deus em culto, em treinar alguém para aquela realidade. Fora de ordem. Também acredito que não é proveitoso treinar homens, dando a eles momentos de ensino na igreja que ordinariamente cabe aos líderes da igreja. Isso deve acontecer apenas em momentos excepcionais. Então, por exemplo, liderar ou ensinar um momento de escola dominical, onde todos os membros estão ali presentes, havendo homens ordenados, aptos para o ensino, disponíveis, esses deveriam fazer esse ensino, não outros. Eu não estou dizendo, nesse caso, que isso é errado, contra a palavra de Deus, contra o ensinamento. Nesse momento não estou falando isso. Acredito isso sim sobre dirigir cultos. Mas, enfim, não é dar responsabilidades que cabem aos oficiais, ordinariamente, para formar homens. Tem outras oportunidades. Então, eu vou falar um pouco, então, sobre, em contraste, o que é realmente coisas objetivas para treinar homens. Uma das coisas muito comum e conhecida é ter estudos sobre diversos temas, né? Então, sobre a masculinidade bíblica, muito importante abordar esses temas. Sobre o que é ser um marido cristão, um esposo fiel. Sobre a criação de filhos. Sobre governar o lar. Também pode-se ter estudos no regimento das igrejas, é útil, sim. Ter estudos sobre as qualificações bíblicas para os oficiais. Então, todos esses tipos de estudos são proveitosos na formação, porém, como eu falei já anteriormente, em cima do fundamento que é ensinar os homens a amar a igreja de Cristo, amar seu Salvador e amar uns aos outros. E aí, voltando à participação de uma reunião, talvez, se isso é interessante, se é treinamento, então seja realmente deliberado em escolher uma reunião onde a pauta não é sigilosa, onde realmente aquele homem pode sentar ali, observar e estar atento, vendo como funciona ali. Liderar talvez, então, um estudo para os jovens, liderar um estudo para crianças, possivelmente liderar um momento de estudo entre só os homens ali, alguém que é capaz, apto para isso. Convide esses homens para ir para um concílio, ver como funciona. Encoraje e convide os homens da igreja a participar de conferências como essa. Treinamento. Estão vendo, estão aprendendo. Encorajar os homens a ler bons livros. Treinamento. Dar outras responsabilidades aos homens da igreja, dentro da igreja, como servir em comissões da igreja. Então, uma série de coisas que tanto ajuda a formar, mas também a verificar a sua maturidade em conseguir tomar posições de liderança, de responsabilidade dentro da igreja. Então, resumindo, de tudo que eu falei, não existe realmente uma fórmula mágica para treinamento de homens. Cada igreja pode fazer de um jeito. Se você conhece uma metodologia muito eficaz, compartilhe comigo e os demais. Segundo, entenda bem a seriedade e qual é o chamado de um presbítero, o dever dele, e ensine isso para os homens da igreja. Em terceiro lugar, seja fiel no seu chamado. Você está sendo um modelo para os outros. Em quarto lugar, comece a preparar os futuros homens, os futuros líderes, pastores da igreja, desde a infância deles, tendo tanto cuidado pastoral para com eles, para que eles percebam, como também ensinando a eles o devido respeito aos oficiais. Sobre esse ponto, eu acho interessante, e já presenciei, onde tem um jogo de futebol em algum lugar, com fraternização de irmãos, e está lá, ministro da palavra, presbíteros, diáconos, outros homens, crianças, jovens, e alguns têm a prática de dizer: passa a bola, pastor João. Aí ali também tem um presbítero.
Passa a bola, João. Aí tem um certo diferenciamento entre os oficiais. Parece que o ministro da palavra tem que dizer pastor, mas o presbítero muitas vezes é só o presbítero. Claro que isso não é indicador claro de que há essa falta de respeito. E não usar o termo também não é especificamente um respeito, mas às vezes eu penso, será que em algumas atitudes está se dizendo aos jovens e crianças da igreja que há sim o ministro da palavra, o pastor, depois há os presbíteros, depois há os diáconos e os demais membros? Não há. Há igualdade entre os oficiais. Então, ministros da palavra, quando um membro lhe procura também para falar qualquer assunto, às vezes você pode dizer, mas por que você não procurou o presbítero? Eu tenho toda a disposição de lhe atender, mas por que não procurou o presbítero? E muitos membros vão dizer, não, porque o assunto, eu já ouvi. O assunto é bem sério, aí eu pensei que era com o pastor. Ensine na sua igreja o que são os presbíteros. Seja um mentor, já falei bastante sobre isso. E depois, por fim, falei sobre o que não é treinamento de homens e o que é treinamento de homens. Irmãos, eu quero concluir repetindo novamente, seja fiel, seja fiel. Quando você se sentir desanimado, frustrado, ou até tentado por qualquer motivo, algum pecado, seja fiel. Peça a Deus em oração que Ele te fortaleça para que você sempre seja fiel. Não se frustre quando não é perceptível ver homens fiéis na igreja, aptos para o ofício. O trabalho não é nosso, o trabalho é de Deus. Somos instrumentos em suas mãos. Então você seja fiel e procure crescer cada vez mais nesse amor para com Cristo, nosso Salvador. Amar realmente o Evangelho de Cristo, amar a palavra de Deus, o estudo da palavra, amar a igreja de Cristo, amar os homens da igreja, até os mais difíceis. E ensine exatamente essas coisas às suas ovelhas, aos homens da igreja. Então, irmãos, eu quero indicar alguns livros que podem ser proveitosos, depois eu deixo aí para vocês darem uma olhada. E eu não estou dizendo que esses são os melhores livros indicados, são livros que eu estou indicando. Então temos algo bem simples aqui, o Presbítero Regente, Samuel Miller, da editora Os Puritanos. Na verdade, ele é tão simples que ela tem só 2 capítulos, fala sobre as qualificações e fala primeiro sobre a natureza e os deveres do ofício de presbítero. Então, assim, uma coisa introdutória, proveitosa. Depois temos aqui 2 livros sobre realmente o ofício de presbítero. Não é? Esse aqui é do pastor Cornelius Van Dam, doutor Cornelius, que era professor no seminário de Hamilton. Então, bem prático. Também tem bastante conteúdo aqui sobre a história bíblica do presbítero no Antigo Testamento, depois do Novo. Fala também sobre mulheres no ofício. Então, vários temas proveitosos. E também temos esse de autoria de um pastor holandês, que também foi traduzido e publicado aqui no Brasil, o Ofício de Presbítero, um manual comentado, Cornelius Stream. Esses são mais sobre os ofícios. Agora, para o estudo com os homens, então tem livros como Amado Timóteo, uma coletânea de cartas ao pastor. Fizemos essa série em Maragogi, no estudo dos homens. Proveitoso também, dá facilmente para levantar assuntos de discussão entre os homens para abordar. Interessante também esse aqui, de Hernandes Dias Lopes, de pastor a pastor. Princípios para ser um pastor segundo o coração de Deus. Interessante também. Esse talvez conhecido a muitos também. Eu sou chamado, a vocação para o ministério pastoral. É mais direcionado àqueles que talvez pensam no ministério da palavra, mas é proveitoso para presbíteros também. Então, eu sou chamado. E por fim, irmãos, esse livro aqui do pastor Philip Wright, Amar como Jesus ama. Então, aquele assunto que eu falei no início, a importância da gente estar firmado no fundamento de amor. Né? Amar a Cristo, amar a sua igreja. Isso vai ser abordado aqui, onde ele vai partir primeiro sobre observar o texto mais conhecido de Coríntios 13, mas aí ele vai levar isso e colocar também o que se encontra em João, no Evangelho de João, sobre o amor de Cristo. Então, livros que eu recomendo para você, se você não leu alguns desses, e também para indicar para os homens da sua igreja.